Como vimos no vídeo anterior, o protagonista queria gastar seu dinheiro o mais rápido possível para ganhar pontos, então ele foi levado a uma sala para jogar com um homem chamado Gal Bujin. Esse homem fala que quer fazer uma aposta de 500 mil, mas o protagonista disse que a quantidade de 500 mil pode não ser suficiente, então ele se ofereceu para apostar 1 milhão. Bujin ficou surpreso com tal pedido e não acreditava que poderia fazer tal aposta. Neste momento o chefe do cassino estava observando de perto o protagonista através da câmera. O dono do cassino notou que, embora Nin perca grandes quantias, ele não mostra nenhuma emoção. O nome do dono do cassino era Van Jin. Ele disse para si mesmo em voz alta que gostava desse garoto arrogante. Nesse momento uma garota se aproxima do velho e diz que todo mundo gosta de pessoas que lhe dão dinheiro. O chefe sorridente disse à garota que se tiver mais jogadores como Ning, seu negócio definitivamente dominará a cidade. A garota e seu chefe assistiram com interesse como o personagem principal jogava uma grande aposta. Neste momento Ning Tão estava jogando em uma grande mesa contra Bujin. Os espectadores aglomerados ao redor eram jogadores ricos e respeitados. Eles viram o personagem principal constantemente perder. O rei francês do jogo disse que ele nunca tinha sido louco assim. O principal jogador indiano disse que nunca jogou tanto dinheiro pelo ralo. Um jogador estilo pirata disse que aqui viu um jogador ainda mais imprudente do que ele. Um jogador do Japão disse que em seu país todos sabem que devem evitar jogar dados com Gal Bujin, até porque ele tem controle sobre todos os dados. Nesse momento, Gal Bujin lançou outra vez os dados e uma combinação surgiu e mostrou que ele ganhou novamente. O cara diz ao protagonista para não apostar mais em triplos pois a probabilidade de obter a mesma combinação é muito baixa. Em seguida ele apontou dizendo que metade de suas fichas já haviam sido perdidas. Nin sem nenhuma emoção disse que estava novamente apostando 1 milhão inteiro em uma tripla. Bujin não entendeu a teimosia do personagem principal em continuar apostando em triplos. Mas tudo bem porque ele sabia que nunca conseguiria um triplo. Gal Bujin jogou os dados novamente e a combinação acabou sendo uma vitória completa para ele. Depois disso ele olhou novamente para o personagem principal e perguntou o que ele diria. O protagonista sem pensar duas vezes recolheu quase todas as suas fichas e disse que estava apostando 4 milhões. Em seguida sem muita emoção ele confirmou que estava apostando em triplos mais uma vez. Gal Bujin decidiu continuar jogando porque percebeu que ganharia todo o dinheiro. Então ele jogou os dados novamente e a combinação mostrou mais uma vez que ele venceu. Bujin respondeu alegremente ao personagem principal que ele vai levar tudo dele até o último centavo. Os jogadores que estavam assistindo ficaram muito surpresos e as pessoas ao redor diziam que Ning, apesar de rico, era muito estúpido. Alguém sugeriu que ele gastasse esse dinheiro em cirurgias cerebrais. Nesse momento o sistema deu ao cara uma mensagem de que ele havia recebido 500 pontos e agora ele poderia comprar o remédio da boa sorte. O personagem principal percebeu que agora a sorte o acompanharia e para comemorar jogou a ficha. Agora o jovem está totalmente confiante em sua força e vitórias. Ele disse que o show vai começar. Em seguida recebeu uma mensagem de que o remédio da sorte havia sido usado. O protagonista rapidamente sentiu que havia recebido uma bênção da deusa da fortuna. Ele notou que a sorte havia começado a reiniciar e foi abençoado. Agora o jogo seria completamente diferente. Bujin disse ao personagem principal para deixar de sonhar e perguntou se o cara arriscaria seu último milhão. Nesse momento o protagonista mudou sua expressão e virou a bandeja com fichas dizendo que dessa vez aposta tudo. Gal Bujin pegou o recipiente com os cubos e estava decidido a acabar com o jovem em apenas um golpe. Outros jogadores vieram e disseram que também queriam participar do jogo. Bujin perguntou aos jogadores estrangeiros de surpresa se eles também queriam jogar. O jogador da Índia disse que eles não jogariam, mas iriam apostar no resultado do jogo. Bujin olhou para os jogadores estrangeiros e percebeu que eles eram um bando de perdedores gananciosos. O cara pensou que todos realmente querem um pedaço de Ning. O protagonista também percebeu o que estava acontecendo e disse aos jogadores que tinha muito pouco dinheiro sobrando. Então o jovem, sendo muito inteligente, os convidou a fazer apostas e se perdesse pagariam o dobro. Os apostadores começaram a fazer grandes apostas com valores que variavam de 8 a 50 milhões. Todos os jogadores disseram confiantes que estavam apostando no personagem principal para perder.
Bujin falou que não havia como voltar atrás. Em seguida mexeu os cubos e os jogou sobre a mesa. Ele bateu o copo com os dados sobre a mesa com todas as forças e estava realmente ansioso pela combinação vencedora. O cara se preparou para remover o vidro onde estavam os cubos. Nesse momento o efeito da poção da boa sorte começou a fazer efeito. Gal Bujin com grande entusiasmo e interesse olhou para o resultado dos dados. Os jogadores ao redor da mesa também estavam esperando o resultado do jogo. Eles estavam confiantes na vitória, mas Nin esperou o resultado do jogo sem muita empolgação porque ele estava confiante em sua vitória. Todos olhavam fascinados para os dados caídos no centro da mesa. Todos os 3 dados caíram com um valor de 6. Isso significa um triplo e uma vitória completa para o personagem principal. Os jogadores estrangeiros não podiam acreditar como poderia ser possível que o jovem tivesse ganhado. Mas acima de tudo o rival do protagonista estava chocado ao perceber que eles agora teriam que pagar pelos ganhos. O chefe do cassino ficou surpreso com a vitória do protagonista. Ele não podia acreditar como poderia ser possível para o personagem principal de repente vencer, enquanto isso Nin tinha uma expressão como se nada tivesse acontecido. Mas estava contando quanto ganhará de Bujin e dos jogadores estrangeiros. O jovem calculou alegremente que ele ganhou um total de quase 200 milhões. Os jogadores estrangeiros atacaram Gal Bujin e o culparam pela perda. Nesse momento o protagonista ouviu um grupo de pessoas se aproximando do local onde ele estava. Então ele logo percebeu que precisaria de ajuda e escreveu em seu celular para seus amigos pedindo que trouxessem reforços. Logo o chefe do cassino invadiu a sala acompanhado de seus assistentes. Ele perguntou em tom ameaçador como ninguém ousava brincar com ele. O protagonista ficou calmamente no centro da sala e não mostrou sua empolgação de forma alguma. O chefe olhou para ele de forma muito ameaçadora e feroz. O jovem percebeu que precisava responder algo e perguntou ao dono do cassino com a maior calma possível porque o velho queria que ele perdesse. O chefe ficou ainda mais irritado com essa resposta e disse ameaçadoramente ao personagem principal que aquele era seu território, e acrescentou que sua palavra é lei. Em seguida ele ordenou que seus capangas atacassem Ning. Neste momento um grupo de jogadores irritados invadiu o local e do outro lado da sala um rapaz apontou para o dono do cassino dizendo que ele não queria pagar o dinheiro mesmo tendo perdido. Os jogadores estavam extremamente irritados e armados com armas improvisadas, mas queriam bater no dono do cassino. Depois disso os jogadores furiosos correram para bater nele e em todos os seus capangas. O amigo do protagonista disse que recebeu sua mensagem e chamou alguns caras para ajudá-lo. Nin perguntou ao dono do cassino se ele ainda o acusaria de trapaça. O chefe assumiu que perdeu e falou que pagaria tudo. Em seguida o jovem recebeu uma mensagem em seu telefone com os ganhos do cassino e de todos os jogadores estrangeiros. Ele estava muito feliz que recebeu 200 milhões e pode trocar por 200 pontos. De repente o protagonista foi distraído de seus pensamentos por um telefonema. Ele pegou o telefone e ouviu que a tia ligou para ele. A tia disse ao cara que seu tio sofreu um acidente e agora estava no hospital Sumiani. Nin decidiu ir imediatamente ao hospital para ver seu tio. Ele estava imerso em seus pensamentos que lembrou de quando era muito jovem e foi levado pela família de seu tio que o criou. O tio aceitou Nin como seu próprio filho, deu educação e cuidados. A família não era rica e por esse motivo o tio trabalhava muito, mas conseguiu pagar a universidade de Ning. Agora o protagonista queria ajudar o tio. Ele orou e desejou que seu tio saísse ileso. O protagonista dirigiu até o hospital e correu rapidamente pelo prédio gritando para que todos saíssem de seu caminho. Pacientes e enfermeiros foram surpreendidos pela forma que o garoto chegou. Ning acabou esbarrando nas pessoas, mas ele pediu desculpas e disse que só queria passar. O jovem correu e viu sua tia. Ela ficou muito feliz porque não esperava que seu sobrinho fosse chegar tão rapidamente. Nin questiona qual era o estado do tio. Ela disse que o tio só machucou a perna e que ficaria internado por um curto período. O personagem principal se acalmou e percebeu que seu tio não estava em sério perigo. Só então Nin se virou e notou que havia um cara ao lado de sua tia. Ele perguntou quem era o cara que estava ao lado deles e se ele era amigo do tio. Ela disse que o homem ao lado dela foi quem derrubou seu tio. Nin ficou furioso e perguntou ao rapaz se ele foi o homem que derrubou seu tio. O cara disse calmamente que não tinha culpa de nada.
Ele falou que seu tio estava quase cego e não viu para onde estava indo. O rapaz até disse que seu carro estava arranhado, mas não pediu que ninguém pagasse. O protagonista ficou revoltado com a atitude do motorista em relação à vítima, mas o homem decidiu pagar o tratamento. Então, quando o motorista foi entregar o dinheiro, ele jogou tudo no chão. Em seguida, ele inventou uma desculpa dizendo que o dinheiro escorregou. A mulher olhou com surpresa e decepção para o dinheiro que estava espalhado no chão. O motorista sarcasticamente disse para a mulher não esperar e pegar o dinheiro porque ela ainda não havia pago pelo atendimento médico. Depois disso, o motorista sugeriu que o personagem principal pegasse o dinheiro para sua tia. A mulher ficou muito surpresa e irritada com o comportamento do motorista, mas percebeu que realmente precisava de dinheiro para o tratamento e decidiu pegá-lo. Então ela sentou-se de joelhos e se preparou para recolher as notas do chão. Nesse momento o protagonista agarrou a mão de sua tia. Ele obviamente não queria que ela pegasse o dinheiro do motorista, então disse confiantemente à tia que ele pagaria todas as despesas médicas. A mulher ficou muito espantada com a gentileza dele. Nem sabia como agradecê-lo. Nin se virou para o motorista e disse que ele não precisaria mais pagar por cuidados médicos, mas ele acrescentou em tom ameaçador que o motorista teria que se ajoelhar e pedir desculpas à tia. Esse pedido fez o motorista rir e ele estalou os dedos dizendo que não ia pedir desculpas. Nesse momento o solo começou a subir ao lado do motorista, e seus guardas pessoais saíram do chão. Eles se chamavam Irmãos Gopher. Os Irmãos Gopher começaram a perguntar quem estava procurando problemas com seu chefe e Sinin estava realmente cansado de viver. A tia mandou o sobrinho esquecer isso porque eles não podem lutar contra essas pessoas ricas. O motorista disse ao personagem principal que ele deveria ouvir sua tia e levar o dinheiro. Ele acrescentou que não se ajoelharia na frente dela mesmo que fosse sua avó. Ning permaneceu em silêncio e sabia que era hora de pedir ajuda. Então o jovem estalou os dedos e saiu bem tranquilo, o que deixou o piloto rir muito. Surpreso, ele não conseguia acreditar que alguém viria em auxílio do prota, mas de repente o motorista ouviu o pisar de um grande número de pés e ficou um pouco assustado. Um dos irmãos Gopher gritou com medo de que o teto cedesse. O motorista pensou que um terremoto havia começado, mas um grande grupo de guardas vestidos de preto se reuniram em um grupo e foram em direção a Ning para ajudá-lo. O motorista ficou muito assustado porque não esperava que esse garoto receberia tamanha ajuda. Pois seguranças de preto cercaram o motorista e seus irmãos Gopher por todos os lados. Os irmãos Gopher, para não correr riscos, aconselhou o chefe a ter cuidado e voltou pelos buracos no chão. O motorista ficou completamente sozinho e um dos guardas colocou a mão no seu ombro. O segurança perguntou em tom ameaçador se era ele quem estava criando problemas para seu chefe Ning. O motorista ficou muito assustado, chegando a cair de joelhos por medo. Ninguém podia ajudá-lo. Então ele disse com voz assustada que pediria desculpas de joelhos. O protagonista olhou para o motorista com desprezo e disse para o cara sair. Ele chamou seu guarda principal e perguntou se o segurança viu um Lamborghini na rua. Shohei respondeu que viu. Então o personagem principal ordena que Shohei e o resto dos guardas destruam o carro. Os guardas responderam de forma unânime que entenderam as instruções e foram destruir o carro com armas improvisadas. O motorista estava muito assustado e tentou parar os guardas, dizendo para eles não tocarem em seu carro. Os homens agrediram o motorista com fortes golpes para que ele voasse para o lado. Em seguida começaram a destruir o carro. O motorista ficou horrorizado depois que quebraram seus faróis. Os caras continuaram a esmagar a Lamborghini. O motorista logo percebeu que suas portas estavam quebradas e depois disso quebraram o para-brisa. Depois de um tempo ele ouviu um barulho alto atrás dele. Quando se virou percebeu um rolo se aproximando. O dono do Lamborghini não conseguia entender o que um rolo compressor estava fazendo aqui. Ele estava sendo conduzido por um dos seguranças e começou a atropelar o Lamborghini para esmagar completamente o carro. O negócio rolou sobre o telhado várias vezes e o segurança andou em cima do Lamborghini até que o carro caro ficasse completamente esmagado. O motorista ficou chocado. A perda da Lamborghini foi uma grande tragédia para ele. Neste momento, o personagem principal se aproximou do motorista e despejou notas bancárias em cima dele, dizendo severamente ao motorista que ele havia lhe trazido o pagamento por seu carro e que ele deveria se preparar e sair. O homem ficou muito irritado e gritou para o personagem principal que ele havia se comportado de uma forma imperdoável. Em seguida gritou que ele tinha acabado de chamar a polícia para vir em seu auxílio.
Depois de um tempo, aquele policial que já havia detido o personagem principal chegou. Ele perguntou ao piloto da Lamborghini se ele o chamou. O dono do carro esmagado pediu ao capitão da polícia para vingá-lo. Nesse momento o personagem principal se aproximou e cumprimentou o capitão Zal. O policial perguntou o que ele estava fazendo aqui. O motorista ficou muito espantado porque ele não entendia como Nin conhecia o capitão. O protagonista entregou o cartão de visita do seu advogado Gal ao policial e disse que poderia entrar em contato com ele. O oficial Zal pegou o cartão de visita em suas mãos e lembrou as ações desse advogado. Ele lembrou que Gal ameaçou a polícia de responsável por estragar a reputação de seu chefe. Zal sabia que o advogado era muito difícil de lidar. O motorista correu até o policial e, apontando para o personagem principal, disse que foi ele quem bateu na sua Lamborghini. O policial Zal acendeu lentamente um cigarro e disse que precisava perguntar algo ao o motorista então falou que esta noite uma Lamborghini passou o sinal vermelho e atingiu um homem. A polícia deteve o infrator e pediu que o motorista esclarecesse os fatos. Houve um silêncio e o policial perguntou se o homem poderia ser o dono da Lamborghini que atingiu um senhor nesta noite. O motorista ficou muito assustado dizendo que na verdade ele dirige um carro BMW. Os policiais lembraram ao motorista que ele mesmo havia acabado de falar sobre a Lamborghini quebrada. Então levaram o cara com eles. O motorista gritou que queria encontrar o chefe da polícia e também prometeu que iria reclamar para seu advogado. De repente o personagem principal se distraiu com um grito. A mulher perguntou severamente ao sobrinho onde ele conseguiu tanto dinheiro e que tipo de pessoas vestidas de preto estavam com ele. A tia presumiu que o cara havia se juntado ao mundo do crime. Ning disse a ela para não se preocupar porque ele recebeu o dinheiro do negócio que estava administrando. Em seguida perguntou à tia onde estava a prima e por que ela não veio. A mulher respondeu que a prima ligou dizendo que já estava a caminho. Ning lembrou que sua prima sempre foi leal e com certeza não faltaria. O rapaz disse para a tia que iria procurar a prima e ela deveria ficar com seu esposo enquanto ele voltava. Nesse momento o protagonista dirigia a toda velocidade pela cidade à noite. Ele recorreu ao sistema para ajudá-lo a encontrar a prima. Xiaobai ativou o sistema de navegação Super. Em seguida deu ao cara um mapa e indicou que o alvo marcado com um ponto vermelho era sua prima. Xiaobai esclareceu que usar o sistema custa 5 pontos a cada minuto, mas o prota não gostou muito dessa informação, então o sistema disse que esse era um lembrete amigável. Ning percebeu que seu objetivo agora estava em perigo e ele precisava acelerar. O cara pressionava o pedal do acelerador no chão o máximo possível e dirigia em alta velocidade pela rodovia ultrapassando outros carros. Nin, sentado ao volante, percebeu que primeiro seu tio foi atingido e agora sua prima estava desaparecida. Isso não poderia ser apenas uma coincidência. O personagem principal entendeu com absoluta certeza que alguém estava claramente guardando rancor contra ele. O jovem, sob a direção de seu navegador, chegou a uma boate com um striptease. Havia muita gente no clube e uma menina sedutora dançava em um poste no centro. Tinha muita gente perto do palco com a menina e olhavam fascinados. O personagem principal não conseguia entender como sua prima poderia acabar nesse lugar. Ele rapidamente notou que sua prima estava sentado ao lado do sofá acompanhada de alguns caras. Um deles estava lhe oferecendo uma bebida. Os rapazes que disputavam entre si ofereceram à menina uma bebida, mas ela recusou. Alguém trouxe um copo de coquetel para a menina. Ela rebateu e disse que não queria. O cara ficou muito bravo e bateu na menina com todas as forças e ela caiu. O rapaz disse para a menina furiosa que ele salvou a dignidade dela e a convidou para beber com eles. Ele disse que não entendia por que ela ainda se recusava. O cara acrescentou que não havia ninguém que ousasse recusá-los. Neste momento o personagem principal se aproximou dele e rapidamente deu um chute na virilha com todas as suas forças. Nin mandou o cara ir para o inferno com sua dignidade. O homem se contorcia de dor dizendo que agora suas bolas estavam acabadas. Os amigos perguntaram se ele estava bem e se precisava ir ao hospital. Nin correu até sua prima e perguntou preocupado se ela estava bem. A garota, com surpresa e medo, perguntou por que ele estava aqui. Ela agarrou o personagem principal e disse para correr rapidamente atrás dela. Nin perguntou por que eles estavam fugindo e ela avisou que responderia todas as perguntas mais tarde. Os caras do clube disseram com raiva que o personagem principal e a garota só poderiam escapar em seus sonhos. O homem disse a seus amigos
Para parar Ning e a garota, ele prometeu cerveja hoje às suas próprias custas. A menina e o personagem principal pararam juntos porque um grupo de caras grandes ficou na frente deles. O líder grandalhão disse confiante que eles estavam ferrados. A prima disse em tom triste que a culpa era toda dela. O protagonista não teve medo algum e disse à garota para não se preocupar. Ele ficou em frente ao grandalhão e disse à garota para deixar todo o resto para ele. O grandalhão disse ao personagem principal que ele era muito ingênuo, porque há muitos clientes no clube e Ning não poderia suborná-los. De repente o grandalhão teve um tijolo quebrado na cabeça. Ele virou rapidamente e perguntou quem fez aquilo, mas ninguém respondeu. Então o cara prometeu punir o culpado se o pegasse. Nesse momento as pessoas na multidão se viraram para o grandalhão e perguntaram o que aconteceria se ele os pegasse. O protagonista disse com um sorriso que o grandalhão era a única pessoa ingênua aqui. Ele lembrou do ditado que se uma pessoa tem dinheiro, então as pessoas sempre vão ajudá-lo e ninguém vai colocar o dedo nele. As pessoas atacam o grandalhão. Eles gritaram que estavam prontos para espancá-lo mesmo sem dinheiro. As pessoas batem no grandalhão com tacos e garrafas. O cara só pediu para não ser atingido no rosto. O grandalhão percebeu que não conseguia lidar sozinho e orou ao mestre para salvá-lo. As palavras do grandalhão tiveram o efeito de um apito alto vindo de algum lugar do céu. De repente um homem apareceu na boate e começou a dispersar as pessoas. Em seguida o homem que voou para a sala conseguiu jogar os agressores de lado. Então seu mestre apareceu ao lado do grandalhão e disse ao aluno para não se preocupar pois tinha vindo para protegê-lo. O grandalhão gritou que todos estavam ferrados porque seu mestre tinha vindo para protegê-lo. As pessoas do clube estavam muito assustadas e jogaram as armas no chão. Os agressores estavam com medo porque sabiam que Duan Lushi era um mestre poderoso e tinham ouvido falar muito dele. O personagem principal perguntou a Duan se ele realmente veio de filmes de artes marciais. O mestre não gostou das palavras do personagem principal e decidiu vencê-lo. Duan decolou e gritou que mostraria a Ning do que ele era capaz. O mestre pulou em cima de Ning e disse ameaçadoramente que ele estava prestes a ir de base. O protagonista estava muito assustado e percebeu que Duan era na realidade um mestre de artes marciais. O jovem sabia que não aguentava mais do que 3 segundos após o golpe desse mestre, então ele pediu ajuda ao sistema. Xiaobai respondeu calmamente ao cara que ela poderia salvá-lo por apenas 1000 pontos. Nin perguntou com raiva ao sistema onde ele conseguiria tantos pontos agora. Xiaobai jogou uma casca de banana perto do cara e respondeu que ninguém é um iniciante e por isso ganha um poder invencível. O personagem principal não entendia quais poderes ele poderia ter e o que tinha a ver com cascas de banana. Ele sentiu que o artista marcial já estava muito perto e decidiu se esquivar. O mestre Duan voou a toda velocidade em direção ao protagonista, mas no último momento ele conseguiu se mover um pouco para o lado. O mestre simplesmente pisou em uma casca de banana e voou de cabeça. Duan não conseguiu desferir nenhum soco e nem controlar seu corpo. O protagonista conseguiu escapar milagrosamente. Após bater no chão o artista marcial Duan ficou inconsciente. Nin ficou surpreso com uma vitória tão inesperada e fácil. As pessoas ao redor ficaram surpresas e o personagem principal pensou consigo mesmo com alegria que a questão já havia sido completamente resolvida. Nesse momento o grandalhão correu até o mestre e tentou trazê-lo aos seus sentidos. Mas sem resposta prometeu vingá-lo. As pessoas presentes no clube perguntaram como vingaria o mestre se ele não pudesse sobreviver. Uma multidão inteira atacou o cara novamente e começou a batê-lo. O cara não podia se defender de forma alguma. Enquanto as pessoas no clube estavam lidando com o cara grande, o personagem principal decidiu encontrar sua prima. Nina entregou à garota um cheque com 1 milhão em dinheiro para o tratamento de seu tio. A menina ficou muito surpresa e não conseguia acreditar que o rapaz lhe deu um cheque nesse valor. Ele disse à garota que eles estavam agora em público e que ela deveria falar mais baixinho. A moça perguntou onde ele encontrou todo esse dinheiro e questionou se ele estava fazendo algo ilegal. O cara não entendia porque a menina sempre duvidava dele. Para distraí-lo, o cara apontou para a loja e disse que o tio havia aparecido lá. A menina virou e ele começou a fugir. O jovem disse que estava tudo em ordem com o dinheiro. Ela se irritou e não gostou que o cara fugiu mais rápido que um coelho. Enquanto isso, uma pessoa estava assistindo a tudo o que acontecia no clube. Ele ligou para seu chefe e disse que Men Yuan também falhou.
O chefe, depois de receber essas más notícias, quebrou o celular. Ele estava muito irritado porque seus capangas não conseguiam completar nem mesmo tarefas simples. An disse que não podiam deixar o personagem principal fazer o que quisesse. Kig falou para o filho que tinha outros caminhos. Ele olhou sorrateiramente dizendo que em breve as ações de Nin na empresa Shiba pertenceriam a ele. Enquanto isso, o personagem principal caminhava relaxado pela cidade. Ele tinha acabado de se acalmar após o confronto no clube. O jovem estava feliz consigo mesmo por finalmente ter conseguido escapar. Ele percebeu que a prima estaria envolvida em tudo isso. O sistema deu ao cara uma mensagem de que uma nova missão havia se tornado disponível para ele. O protagonista se irritou e perguntou a Shelby se ela realmente queria assustá-lo. Em seguida, o sistema informou que estava oferecendo uma missão de caridade. Nin ficou muito surpreso e não podia imaginar o que poderia ser uma missão de caridade. Shelby informou que desta vez o personagem principal deve conquistar uma artista chamada Jun. Com a missão completa ele receberá uma recompensa de 1000 pontos e 2 atributos completos, mas se Nin perder ele será transformado em uma garota. O protagonista respondeu ao sistema que não realizaria tarefas onde a estaca seria ele mesmo. Ele disse que estava cansado e queria dormir. Shelby disse ameaçadoramente para o cara que ele já havia abandonado a missão uma vez. Da próxima vez que se recusar ele cumprirá o castigo primário da castração. O protagonista ficou muito assustado e respondeu ao sistema que ele aceita a tarefa. Shelby se acalmou completamente e desejou boa sorte ao personagem principal. Nin pensou consigo mesmo que ele já está namorando e agora precisa namorar outra garota. Nesse momento ele sentiu um mau pressentimento. Enquanto isso, a cantora Jun se apresentou no palco em um show beneficente de música. A cantora cantou uma música romântica. As pessoas no salão a ouviram e a apoiaram com sinais luminosos. Jun dizia na música que pelo menos ela sempre terá seu amado. O público a ouviu fascinados. A menina, com uma voz cheia de sentimentos e gestos suaves, encantou os convidados com suas músicas. Jun terminou sua canção de amor em uma apresentação beneficente. O público gritou para Jun que a amavam e a cantora agradeceu a todos. O protagonista estava muito feliz e achou que tinha uma tarefa muito proveitosa. Ele notou que a cantora parece muito melhor pessoalmente. Nin, cheio de entusiasmo, decidiu que tinha que pegar essa garota. Ele percebeu que havia chegado a hora de agir. O jovem pegou e jogou um maço de dinheiro na multidão. Agora ele concluiu que precisava ativar sua habilidade. Então o protagonista ativou a arte espiritual da distribuição de dinheiro. Ele jogou um reinado de dinheiro para o público e enquanto eles estavam pegando, o jovem foi em direção à cantora. Jun ficou muito surpresa e ela não conseguia entender por que as pessoas no salão de repente começaram a brigar. O protagonista se aproximou da cantora com um buquê e a chamou de beldade. Ele convidou a garota para contar o dinheiro com ele. Em seguida se apresentou como acionista do grupo Shiba, mas o jovem foi deixado de lado por outros candidatos. Os concorrentes ofereceram muito dinheiro à cantora para apoiá-la. Alguém chegou a oferecer 1 milhão se ela aceitasse almoçar com ele. Depois disso os homens brigaram entre si. Jun mandou os candidatos pararem de discutir por quê. Ela estava pronta para satisfazer o desejo de todos. O protagonista pensou que por causa da performance da garota, a competição só se intensificou. Nin decidiu para si mesmo que vários velhos não poderiam vencer contra ele. O jovem contou à menina o quanto ele estava se sacrificando para ela. Nesse momento veio um rapaz de cabelo lilás e disse que estava doando 10 milhões. O protagonista ficou desagradavelmente surpreso e não conseguiu entender como esse cara chegou até aqui despercebido. O público identifica o homem rico como Kang Tianming. Ele era gerente de uma empresa médica. Kang falou que antes de doar o dinheiro ele tem um pedido. Kang exigiu que a cantora Jun lhe desse um beijo em troca. Depois disso ele lembrou à cantora que ela era uma pessoa gentil. O cara disse que não deveria recusar o dinheiro que iria para a doação. O público ficou indignado. Eles não gostaram do fato de o cara querer beijar a cantora por 10 milhões. Kang lembrou a todos os presentes que o concerto era para caridade. Ele virou para os candidatos e disse que se tivessem poderiam doar mais do que ele. O público sabia que não podiam pagar mais do que Kang ofereceu, mas o personagem principal interveio na conversa. Ele disse que esta foi sua primeira vez em um caso de caridade. Então disse em voz alta que ele estava doando 100 milhões. As pessoas no concerto ficaram muito espantadas. Eles não acreditavam que o personagem principal poderia doar uma grande quantia. O rico Kang também ficou
Surpreso por não ter a oportunidade de sacrificar mais dinheiro, Jin também ficou muito surpresa que seu show beneficente rendeu muito dinheiro. O público gritou em uníssono para Nin que ele era um bilionário e muitas pessoas o reconheceram da universidade. Kang, tendo chegado aos seus sentidos, gritou que para demonstrar amor não importa quanto dinheiro uma pessoa doe. O resto dos candidatos ficaram surpresos por essas palavras, e disseram que Kang só falou isso porque estava perdendo. O protagonista disse que o dinheiro é apenas propriedade e o mais importante é o amor. Ele acrescentou que quer criar uma fundação de caridade no futuro. Em seguida o jovem pegou Jun pela mão e acrescentou que a fundação não teria seu nome. Ning beijou a mão da cantora e disse que nomearia a fundação em homenagem à sua deusa. Jun ficou muito surpresa por não esperar isso de um cara desconhecido. O público se alegrou e disseram que o personagem principal não é um bilionário comum, mas também um homem amoroso e digno de Jun. Kang gritou que ele era mais adequado para a cantora. Nesse momento o público atacou Kang e mandaram ele dar o fora daqui. De repente a multidão gritou e exigiu um beijo de Ning e Jun. O protagonista ficou muito surpreso enquanto os espectadores entusiasmados gritaram e exigiram que Jun beijasse o jovem. O cara estava muito tímido e não queria que a menina o beijasse em público. A cantora Jun se aproximou do personagem principal e inesperadamente o beijou no rosto. Ela sussurrou para o rapaz estar às 9 da noite na pequena floresta atrás da escola. O personagem principal ficou muito surpreso e nem imaginava por que a moça marcou com ele. Nesse momento o sistema parabenizou Ning por completar com sucesso sua missão de caridade. Xiaobai relatou que o cara ganhou 1000 pontos e 2 atributos completos. A força, a agilidade e a defesa do personagem principal melhoraram. O sistema percebeu que o cara não reagiu, então perguntou por que ele estava em silêncio. O protagonista gritou alto e alegremente que teria um encontro em uma pequena floresta. Ele correu e continuou gritando que a garota marcou atrás da escola. O personagem principal respondeu ao sistema que isso aconteceu com ele pela primeira vez em sua vida, então decidiu que precisava se preparar. O cara precisou aplicar 20 máscaras no rosto para ficar mais bonito. Depois disso Ningtão decidiu se encher de bom perfume para garantir a segurança. Ningtão decidiu levar um monte de capa para seu amigão de baixo. Agora ele correu para a pequena floresta. Para evitar ficar muito animado novamente, ele borrifou um pouco de pimenta em suas calças. Exatamente na hora marcada o personagem principal chegou à beira da floresta. O jovem notou que Jun não esperava no local marcado. Ele apareceu por trás e timidamente se dirigiu à menina. A cantora virou para o rapaz e disse alegremente que ele finalmente tinha chegado. O protagonista acenou com a mão para Jun e disse nervosamente que ele tinha vindo. Ning acrescentou que ela estava ótima e também perguntou se ela havia jantado. A menina respondeu as perguntas de forma alegre e positiva. Depois disso Ning ficou de pé e conversou com a garota por muito tempo. Ele definitivamente poderia inventar várias perguntas, mas nesse momento sua cabeça estava vazia. O jovem sentia que tinha perdido a calma. Ele lembrou que era novo nesse assunto e por isso estava tão nervoso. De repente a menina se aproximou e pegou Ning pela mão. Ela olhou sedutoramente para o rapaz e disse para ele segui-la. Em seguida eles subiram em um galho de árvore. A luz iluminou do céu. Ning ficou muito surpreso de estar na árvore. Ele disse que não sabia que tais esquisitices eram comuns entre as celebridades. A cantora respondeu que os mosquitos não a picam na árvore e a vista é melhor aqui. Ela acrescentou que se o cara não gostar eles podem mudar a situação. Nin respondeu que se sentia bem aqui. Jun se esticou em um galho de árvore e o rapaz a observou emocionado. A menina pediu romanticamente ao protagonista para ser mais gentil com ela. O jovem respondeu alegremente à menina para não se preocupar e prometeu ser o mais gentil. Depois disso o rapaz caiu de cara no galho. Jun perguntou como isso aconteceu e o que ele estava pensando. O prota se levantou e disse que estava pensando em como fundar essa fundação de caridade e estava um pouco perdido em seus pensamentos. A garota respondeu que ele era uma pessoa muito boa e se curvou para o rapaz. Em seguida agradeceu pela generosa doação. O personagem principal ficou muito surpreso e não podia acreditar que a menina pediu para ele vir aqui só para agradecer. Jun disse que se eles se comunicam em locais públicos, rumores ruins podem se espalhar e por esse motivo ela pediu a Ning para vir aqui. O protagonista, tentando parecer o mais calmo possível, respondeu que estava tudo bem. De repente ouviram do lado de fora o barulho de um grande número de pessoas.
e eles estavam se aproximando, An apareceu e disse ao protagonista que ele teve sorte porque foi capaz de conquistar Jun. Ning, assustado, perguntou a An o que ele queria deles. An foi confiante e estendeu um conjunto de documentos em sua mão para o personagem principal. Ele disse que o jovem deveria assinar o acordo sobre a transferência de ações, caso contrário ele não voltará vivo para casa. Ning, furiosamente, rasgou o contrato que An mandou para assinar e disse que não assinaria nada. An acendeu um cigarro e calmamente disse ao personagem principal para pensar sobre isso. Depois de uma breve pausa, An perguntou a Ning se seu tio e irmã ainda estavam no hospital. O jovem imediatamente ficou muito preocupado. Ele percebeu que estava envolvido na internação de seu tio. Depois disso, An pegou as fotos e disse que o personagem principal enfrentaria consequências se não assinasse o contrato. Em seguida, ele ameaçou eliminar todos os seus parentes. An jogou imagens de amigos e parentes de Ning. O protagonista se assustou quando viu as fotos de seu amigo Dapen e Etong. O protagonista se irritou e correu para tentar atingi-lo com todas as suas forças, mas um dos capangas de acertou o personagem principal por trás com um taco. Depois disso, os bandidos atacaram o personagem principal e começaram a agredi-lo. Jun perguntou furiosamente aos rapazes como eles poderiam bater nas pessoas. Ela ameaçou chamar a polícia. Os bandidos até se divertiram porque eles não acreditavam que a menina pudesse chamar a polícia. Os bandidos a atacaram dizendo que agora iriam se divertir com ela. Jun continuou tentando se libertar, mas não conseguiu. Ela começou a tremer e pedir ajuda. O personagem principal gritou para os bandidos pararem. Em seguida, ele disse que assinaria os documentos. Como ninguém deu atenção, ele pediu furiosamente para receber documentos para assinar. An entregou os documentos e disse que nem deveria ter concordado em assiná-los mais cedo. O personagem principal disse a An que desta vez ele teve sorte. Ele perguntou ao adversário como sabia que estava aqui. An alegremente respondeu que eles foram capazes de introduzir muitas pessoas no círculo de Ning. Nesse momento, o prota questiona se An era o organizador do acidente e da briga de rua. An respondeu que esta foi a maneira mais eficaz. Ning respondeu com raiva que ele tinha feito grandes planos para tomar todas as suas ações. An falou alegremente que foi capaz de fazer apenas graças ao conselho de seu pai. O protagonista devolveu o contrato assinado para a transferência de ações. An olhou para o documento e notou que o personagem principal, em vez de uma assinatura, fez um retrato cômico dele no papel. An ficou muito irritado e gritou para seu capanga eliminar Ning. O protagonista rapidamente se virou para Xiaobai e disse que ele precisava urgentemente de ajuda médica. O sistema respondeu que ajudaria o rapaz. Ele recebeu a mensagem que uma poção furiosa havia sido ativada para ajudá-lo. As pessoas ao redor ficaram surpresas porque Ning brilhou intensamente. Eles não conseguiam entender quem era o personagem principal e por que ele estava se transformando. Ning se transformou em um poderoso guerreiro e gritou para aqueles ao seu redor que eles se ferrariam primeiro. Os bandidos do entorno foram surpreendidos. Eles olharam para Ning e acharam que ele parecia um cosplay de personagem de artes marciais. Nesse momento, os caras presumiram que Ning estava simplesmente blefando e não poderia fazer nada com eles. O protagonista cruzou as mãos e começou a acumular energia para lançar uma bola de fogo. Os bandidos ficaram muito surpresos com essa ação do personagem principal. Alguém chegou a dizer que Ning releu os quadrinhos. Após alguma manipulação, uma bola de fogo brilhante apareceu nas mãos do jovem. Ele, sem pensar duas vezes, jogou a bola com todas as suas forças em seus inimigos. O impacto da bola de fogo foi muito poderoso e os bandidos se espalharam pelas laterais por longas distâncias. A força do golpe de fogo foi tamanha que chegou a derrubar árvores na mata. Ela era visível mesmo de longe. Logo após o ataque não sobrou um vestígio. O protagonista olhou para frente e viu que seus inimigos não estavam mais por perto. Ele os destruiu com uma bola de fogo. Nesse momento, todos os bandidos de seu grupo estavam no chão inconscientes. O protagonista, depois de lançar a bola, se sentiu muito fraco. Isso se deu porque o truque de magia tirou seus poderes. O cara perguntou ao sistema por que estava com dor. Xiaobai disse que ele liberou muita energia de uma só vez e isso teve um efeito em seu corpo. O personagem principal perguntou ao sistema onde está agora. Xiaobai respondeu que estava completamente afastado. O protagonista caminhou e chamou o cara. Quando a tinha acabado de se levantar do chão, o personagem principal exigiu que ele entregasse as provas de seus crimes e dos crimes de seu pai. An confiantemente disse ao personagem principal que ele nunca desistiria.
Nin respondeu sarcasticamente que é muito comovente como An permanece fiel a seu pai. Nesse momento o prota confessou que já estava com An King. O personagem principal ligou uma gravação em seu smartphone onde An falava sobre a ajuda de seu pai em planos criminosos. Nin fala que ele deu uma chance mas o homem não aproveitou. O cara tentou falar sobre os crimes em detalhes, mas Ning respondeu com um sorriso para An que já era tarde demais. O homem ficou muito assustado e percebeu que não tinha mais saída. De repente o prota atingiu An na virilha com todas as suas forças e ele gritou. Os amigos do protagonista ouviram os gritos de longe. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo ali. Naquele momento a cantora Jun chegou e trouxe ajuda com ela. A polícia chegou com a menina e perguntou a Nin se estava tudo bem. O personagem principal respondeu que está tudo bem agora e tudo já foi resolvido. Jun ficou muito surpresa que o personagem principal conseguiu lidar sozinho. O jovem apontou a garota para e disse para dar uma olhada mais de perto. An sentou-se encostado a uma árvore sem qualquer emoção. A menina achou incrível porque ele mesmo foi capaz de eliminar todos os inimigos. Nin respondeu calmamente à cantora que ele nem usou toda a sua força. Ela se aproximou do rapaz e pediu que ele a levasse para casa. O protagonista estava muito feliz e não conseguia acreditar que a cantora havia convidado ele para ir à casa dela. De repente ele ouviu a voz de um policial e se distraiu. O policial fala que recebeu uma denúncia de assalto. O protagonista ficou muito surpreso ao encontrar o Capitão Zhao novamente. Al também ficou surpreso ao ver o personagem principal aqui. Ele perguntou se ninguém era suspeito. A cantora respondeu animada que a personagem principal não teve culpa de nada. Ela apontou para e disse que era ele quem queria prejudicá-los. O cara aos poucos foi retomando a consciência e ficou feliz que a polícia tinha chegado aqui. An pulou e correu para o Capitão Zhao. Ele disse animado que queria fazer uma declaração. An reclamou com um policial que Nin o havia atacado. Ele também relatou que o personagem principal lhe causou danos físicos. O cara continuou a dizer ao policial que o prota usou o poder de um herói de mangá. Ele disse que talvez o personagem principal seja um alienígena. Depois de uma breve pausa o capitão Zhao ordenou que seu capanga levasse-a embora. An continuou a gritar e o policial respondeu que ele precisava de ajuda. O personagem principal disse ao policial que tinha um presente para eles. Al ficou surpreso e o jovem entregou o celular de An. Em seguida ele disse que o policial vai encontrar muitas coisas interessantes no telefone. O capitão Zhao estava muito feliz e não podia acreditar que havia recebido tal fonte de informação. O personagem principal se despediu do policial. Jun o chamou e ao mesmo tempo o capitão o agarrou pela mão. Ele ficou muito surpreso e perguntou o que Zhao estava fazendo. O policial respondeu que o jovem deveria acompanhá-lo até a delegacia. Nin gritou para o policial que queria levar a garota para casa. Al até promete ao cara que seria recompensado por sua ajuda. O personagem principal continuou resistindo e gritou para o policial que não queria recompensa. No dia seguinte pela manhã, o personagem principal acordou em sua grande mansão. Ele teve dificuldade em acordar e chegar aos seus sentidos. Os acontecimentos da noite tiraram muita energia dele. O rapaz deitado na cama lembrou que passou a noite inteira na delegacia e só conseguiu dormir algumas horas. Assim que acordou ele viu Yetong, o segurança e o advogado. Gao o cumprimentou e o jovem não conseguia entender por que todas aquelas pessoas estavam em seu quarto. O advogado ajustou os óculos e lembrou o personagem principal de um importante acontecimento que aconteceria hoje. Gao lembrou ao rapaz que haveria uma reunião do conselho de administração. O protagonista se animou e caiu em si. Ele respondeu que não esqueceu nada e acrescentou que todos agora estão motivados. O jovem começou a se vestir rapidamente para um evento importante cheio de confiança. Ning disse a seus colegas que eles iriam sair. Algum tempo depois, o protagonista, acompanhado por um advogado e um segurança, chegou ao prédio da corporação Shiba. Todas as garotas do escritório ficaram admiradas com Ning. Elas o consideravam um jovem bonito e rico. As funcionárias olharam para o personagem principal que passava e o consideraram perfeito demais. Xiaobai disse ao cara que as pessoas estão muito interessadas. As pessoas ao seu redor amam uma pessoa quando ela é rica. O sistema disse que quando Ning se tornar o maior investidor, então ele será amado ainda mais e viverá uma vida luxuosa. O personagem principal respondeu indiferente ao sistema que não precisava de tudo isso. Ele acrescentou que não queria se tornar lixo como An. Então, quando tiver o controle total da corporação, ele vai usar o dinheiro para ajudar a sociedade.
Xiaobai ficou muito surpresa e foi estranho ouvir tais palavras. O sistema falou que ela não conseguia acreditar nas palavras que vinham dele. O protagonista respondeu que estava falando sério. De repente alguém chamou o jovem. Ning e o sistema estavam distraídos e desviaram o olhar. Nesse momento o jovem viu sua ex-namorada Lily e seu novo namorado por perto. Eles ameaçaram Ning e prometeram que hoje ele poderia se tornar um mendigo. O guarda do personagem principal jogou fora a irritante Lily e seu novo namorado com um golpe. O protagonista pensou consigo mesmo que finalmente tinha chance de se exibir. Lily tristemente pensou que eles foram espancados novamente. O Prota e seus companheiros se aproximaram da sala de reuniões. Eles congelaram na frente da porta. Ning decidiu que seria melhor se ele entrasse. Em seguida disse ao seu advogado para lhe dar o arquivo e então ele entraria. O personagem principal disse ao advogado para fazer tudo como combinado. Gao respondeu de forma convincente ao seu chefe que faria tudo dessa forma. O jovem se preparou para entrar e entendeu que seria muito difícil para ele. Assim que entrou na sala de reuniões ele notou que todos os participantes estavam olhando para ele com desaprovação e raiva. O Sr. Ankig sentou-se à frente da mesa e disse mentalmente que esse idiota realmente tinha vindo. Kid recebeu uma mensagem de seu filho ontem. Ana escreveu que Ning seria capaz de assinar o contrato, mas só cara a cara. King pensou consigo mesmo que já havia coletado ações da empresa e também foi apoiado pelo gerente. Ele olhou para o personagem principal e decidiu que iria destruí-lo hoje. O protagonista entrou no salão e cumprimentou todos os presentes. Mas ninguém cumprimentou o jovem de volta à troca. Ele notou que todos os outros estavam ignorando ele. Então o jovem raciocinou que todos os participantes da reunião estavam do lado do Sr. Kid. Um dos participantes cumprimentou o personagem principal e disse que aquele era o primeiro encontro entre eles. O homem se chamava Fang Zhan e ele foi o primeiro grande investidor da corporação Shiba. Ele sugeriu que Ning se sentasse ao seu lado. O personagem principal sentou-se e houve um longo e prolongado silêncio. Fang se levantou e informou a todos os presentes que eles haviam se reunido aqui porque um novo investidor havia se juntado a eles. Depois disso ele apontou para o personagem principal e deu as boas-vindas. Os negociadores olharam para o personagem principal com ódio. Alguém até pensou que Ning não passaria de hoje. De repente o Sr. Kid disse que tinha algo a dizer sobre Ning. Ele começou dizendo que até alguns dias atrás o jovem era um ninguém sem dinheiro e poder. Então ele não entende como Ning herdou as ações do Sr. Heng. Além disso o personagem principal recebeu 100 milhões em seu patrimônio. Em seguida Kid falou com muita raiva que certamente o protagonista desviou o dinheiro da empresa. Ning ficou em silêncio em resposta. Ele entendeu que uma batalha difícil estava por vir. Ankig o ameaçou dizendo que ele iria denunciá-lo à polícia e sua vida acabaria. Nesse momento ele entregou ao jovem uma pasta com documentos e disse a ele para lhe dar suas ações em troca de sua vida. Enquanto isso Feng olhava para Kig pensando em como esse cara poderia ser tão ambicioso. O preço das ações de Ning excede 10 bilhões. Feng decidiu firmemente que não poderia deixar o Kid enganar o jovem. Então Feng fala em voz alta que o homem havia expressado uma acusação séria. Ele perguntou se Kid tinha alguma evidência. Neste momento o personagem principal disse a Feng que tudo o que ele estava fazendo era inútil. Ele falou que Ankig pode ter feito o plano perfeito já que o acusou de furtar dinheiro da empresa. Nesse momento ele definitivamente decide assinar o contrato e transferir as ações. Em resposta o Sr. Kind falou que ele era um garoto inteligente. O personagem principal ficou perto da mesa e disse que não iria transferir suas ações para Kid. Então acrescentou que Kind deveria transferir suas ações para ele. O velho não entendeu nada e disse que o protagonista deve estar sonhando. Neste momento ele recebeu uma mensagem em seu telefone. Ning disse a ele que seu filho exigiu que ele assinasse o contrato. Kid respondeu que entendeu tudo. Ele pensou que o personagem principal havia feito seu filho refém. Em seguida o velho bateu a mão na mesa com todas as suas forças e perguntou se Ning achava que ele abriria mão de seus negócios por causa de seu filho estúpido. Nesse momento o protagonista mostrou o telefone e disse que isso era prova de seus crimes e então ameaçou entregá-lo à polícia. Ankig não teve medo algum e disse que o jovem pode fazer o que quiser. Ele ameaçou o personagem principal dizendo que iria revelar que ele roubou o telefone de seu filho e falsificou provas. Nesse momento os participantes da reunião se levantaram e começaram a se revezar dizendo que eles também poderiam provar a inocência do presidente Kid e a culpa de Ning.
O jovem percebeu que o velho realmente era muito forte, embora seu filho seja um tolo comum. O personagem principal ficou muito assustado e decidiu de forma bastante realista que estava acabado. Ning percebeu que King e o resto dos membros do conselho haviam se unido contra ele, então o jovem que não sabia o que fazer. Nesse momento ele olhou e viu um homem familiar à sua frente. O garoto pensou que o tinha visto em algum lugar antes. Um vislumbre de esperança apareceu na mente de Ning. O jovem concluiu que o cara sentado em frente a ele iria ajudá-lo a escapar. Neste momento, Sr. Ankig colocou uma pasta de documentos sobre a mesa na frente do protagonista e com raiva mandou o cara assinar o contrato. Ele acrescentou que esta era sua última chance. O personagem principal lembrou que a transferência de ações é um assunto importante e em primeiro lugar precisa ser discutido com outros membros do conselho. Kig chamou o personagem principal de tolo e lembrou que todas as pessoas presentes na reunião o apoiaram. O protagonista, com um clima alegre, disse aos presentes que queria mostrar algo a eles, então o jovem ligou o telefone e mostrou a todos os presentes uma imagem de uma linda garota. A fotografia desta menina interessou a um dos participantes do encontro. Alguém disse a um participante da reunião que está sua esposa na foto. O homem perguntou a Ning severamente como ele ousou tirar uma foto de sua esposa. O personagem principal respondeu ao homem que encontrou essa foto no telefone de King. O velho rapidamente respondeu ao prota que ele não seria capaz de criar brigar entre ele e os participantes da reunião. O protagonista respondeu que queria mostrar outra coisa. Em seguida mostrou uma fotografia em que estava na companhia de uma menina. Um dos participantes ficou muito surpreso ao reconhecer a esposa. Todos os outros começaram a rir do homem. Nin disse aos presentes para não rirem e resolveu mostrar outra foto. A grande fotografia mostrava uma linda menina de cabelos azuis. Agora outro homem também reconheceu sua esposa. A foto seguinte foi de uma jovem modesta, e mais um dos participantes a identificou como sua namorada. Depois apareceu outra menina e o cara reconheceu como sua noiva. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo entre ela e An. O protagonista continuou a mostrar várias fotografias. Os homens no local viam suas esposas e tias. Um dos participantes perguntou aos colegas se havia alguém entre eles que não viu suas mulheres ou parentes. Os homens confirmaram que todos viram alguém conhecido na foto. Antes todos os participantes ficaram rindo, mas agora os homens se viraram e disseram com raiva para King que isso era demais e prometeram destruí-lo. O velho queria se justificar dizendo que a culpa não era dele e que tudo isso eram seus filhos fazendo a reunião. Os participantes atacaram e começaram a bater em King com raiva. O personagem principal ficou feliz por ter sido salvo. Ele segurou o telefone em suas mãos e disse que desta vez ele realmente devia a An. Em seguida o jovem entregou os documentos que King deveria assinar. Como todos os membros de seu conselho se rebelaram contra ele, o homem respondeu tristemente que estava pronto. Ele assinou documentos de transferência das ações. Nesse momento o jovem foi capaz de vencê-lo. O Sr. King implorou para o jovem não contar nada à polícia. Nin disse que ele confia em manter sua palavra e também prometeu liberar An. O jovem perguntou ao sistema se ele poderia restaurar a tarefa de adquirir as ações de Ankig que ele possuía. Xiaobai respondeu que custaria 10 pontos e Nin concordou em pagar. Ele disse que queria restaurar a tarefa. E rapidamente recebeu uma mensagem sobre o fim da missão. O jovem conseguiu chegar ao terceiro nível e melhorou sua força e agilidade. O sistema também desbloqueou vários itens reversíveis para o cara. Nesse momento o velho pediu aos participantes da reunião que o poumassem. Kid prometeu que faria seu filho pagar por tudo que havia feito. Os homens decidiram que não seriam implacáveis com o fraco presidente. Alguém disse que a culpa era toda do filho. Nesse momento o Sr. King pensou consigo mesmo que ele voltaria em breve graças às suas conexões e influência. Ele acredita que terá tempo para limpar as provas de seus crimes. O homem pensou consigo mesmo que comeria todos os seus concorrentes um por um e os faria se arrepender de sua decisão. Quando ele estava prestes a deixar o salão, seu filho An veio correndo. Kid ficou surpreso acreditando que Ning tinha liberado ele, mas An respondeu que o protagonista não o prendeu. Na verdade ele simplesmente o entregou à polícia. Neste momento um policial se aproximou do velho e se dirigiu a ele pessoalmente. O policial disse que o homem é suspeito de vários crimes comerciais e pediu que o seguisse até a delegacia. Kid gritou com raiva dizendo que Ning havia quebrado sua palavra e chamou a polícia.
O protagonista respondeu que ele apenas deu o telefone de Anne para a polícia, então se alguém confirmar seus crimes ele irá para a prisão. Anne se aproximou de seu pai e disse com medo que ele mesmo tinha confessado tudo. O homem fica muito surpreso com a confissão de seu filho e começou a espancá-lo. Kig amaldiçoou seu filho com raiva por lhe causar tantos problemas. Feng disse ao velho para se acalmar pois seu filho era uma testemunha muito importante. O cara decidiu que ele precisava sair daqui o mais rápido possível. Quando An teve tempo de se levantar, uma multidão de pessoas se reuniu em torno dele. Um grupo de participantes de uma reunião recente se reuniu ao lado de An dizendo que queriam lidar com ele por causa das fotos que viram. Os homens bateram em An violentamente. Depois de algum tempo, o personagem principal e seus companheiros estavam sentados no Hotel Sunyan. Ning comemorou sua vitória com o advogado e o segurança. Em seguida eles beberam. O garoto agradeceu aos colegas pela vitória sobre a família An. O segurança chamou o personagem principal de a pessoa mais inteligente do mundo. Nin comenta que não viu Yetong, então ele pergunta se a menina tinha ido embora. O guarda disse que a menina foi trocar de roupa para poder surpreender o jovem mais tarde. O rapaz pensou que ainda não conseguia imaginar como exatamente a garota queria trocar de roupa para surpreendê-lo. Neste momento, duas meninas entraram no restaurante. A ruiva disse para a amiga olhar para a personagem principal. A menina disse que Ning é um dos maiores acionistas da corporação Shiba. Ela continuou dizendo que ele é um jovem rico. A garota de cabelos ruivos disse que depois de conseguir Ning ela também se tornará uma dama rica. Sem hesitar, as meninas rapidamente correram para o local onde a personagem principal estava sentado. As garotas sentaram e ofereceram uma bebida. Elas falaram que queriam ajudá-lo a iluminar sua solidão. O personagem principal respondeu um pouco confuso para as garotas que ele estava ocupado agora. De repente todos foram distraídos com a aparência de uma garota. Yetong entrou no salão e as pessoas no restaurante ficaram surpresas. Eles disseram que a menina parecia um anjo e ela poderia ser uma superestrela. Yetong se aproximou do personagem principal e o cumprimentou. Ning ficou calado em fascínio. A empregada timidamente disse ao personagem principal que ela tinha chegado para ele. Ela perguntou se ele gostava da roupa dela. As meninas ao lado do protagonista ficaram com raiva e não conseguiam entender como alguma garota ousava arruinar seus planos. Nesse momento Ning empurrou as garotas para os lados. Em seguida se aproximou da empregada e gentilmente pegou sua mão. Ele respondeu romanticamente à garota que realmente gostava de sua roupa. Depois disso o jovem disse à garota que gostava dela mais do que seu vestido. Yetong ficou muito feliz e começou a repetir o nome do jovem. O protagonista decidiu beijar sua empregada, mas neste momento romântico a cantora Jun se aproximou dele. O protagonista ficou surpreso e a garota disse que decidiu passar por sua festa para parabenizá-lo. Ele não ficou muito feliz com a presença dela e não esperava ver a cantora. Jun assistiu por um longo tempo enquanto Ning e sua empregada davam as mãos. Ela perguntou ao personagem principal que tipo de garota estava ao seu lado. Ning disse que era apenas uma funcionária de seu escritório. Yetong realmente não gostou dessas palavras do prota e disse estar decepcionada por ser apenas uma colega no coração de Ning. O personagem principal queria explicar tudo para sua empregada, mas nesse momento o sistema foi ativado. Xiaobai queria lembrar que se Jun não tiver sentimentos pelo personagem principal, então ele não receberá uma recompensa pela tarefa. O personagem principal pensou nisso. Percebeu que agora precisaria sacrificar uma das garotas. Nesse momento ele estava no hotel ao lado de suas duas amadas meninas. O personagem principal ficou entre a empregada e a cantora. Ele entendeu que teria que escolher apenas uma delas. A cantora Jun perguntou ameaçadoramente à empregada quem ela era e por que ela estava ao lado de Ning. Yetong inocentemente respondeu que ela era a empregada principal e eles moravam juntos. A cantora ficou muito irritada quando ouviu tais palavras. Ela não gostava que o cara tivesse uma empregada pessoal e eles morassem juntos. O protagonista olhou para a cantora e percebeu que ela quase não tinha sentimentos por ele agora. Mas o jovem entendeu que precisava completar a tarefa, caso contrário seria castrado. Xiaobai recomendou que Ning explicasse tudo para a cantora Jun. O cara escreveu uma explicação em um pedaço de papel e ficou atrás da empregada para que Jun pudesse vê-lo. Jun leu que o jovem morava no andar de cima e a empregada mora embaixo. Eles não dormem juntos. A cantora ficou feliz que o rapaz e a empregada não estavam nesse tipo de relacionamento. Ela decidiu que uma empregada pessoal era apenas uma empregada comum.
Yetong disse que ela não é mais uma empregada tão comum porque precisa usar uniforme. Jin imaginou que Yetong estava usando um uniforme sedutor. Para tranquilizar a cantora, o rapaz escreveu que a empregada usa um uniforme padrão. Jin relaxou um pouco depois dessa resposta, mas Yetong falou que dá ao personagem principal uma massagem especial. Em seguida, a garota mostrou um livro dizendo que as técnicas de massagem são difíceis de aprender. Esse livro era aquele com conteúdos mais adultos que o prota tentou esconder. Ele ficou irritado e não conseguia entender como a empregada ainda tinha esse livro. Jin ficou muito espantada e disse ao personagem principal que ele era muito sem vergonha. Ning caiu de joelhos em desespero e escreveu para a cantora no papel que ele jura a ela que não fez nada. Ele olhou inocentemente para a cantora e mostrou a inscrição no papel, pedindo que ela acreditasse nele. Jin realmente começou a pensar que o jovem era inocente e a empregada quer tirá-lo dela. Mas Jun percebeu que havia um jogo acontecendo e decidiu que não iria simplesmente ceder. Ela percebeu que a empregada gostava muito da personagem principal. O protagonista ficou do lado e observou atentamente as meninas. O sistema emitiu uma mensagem dizendo que a cantora havia retribuído seus sentimentos. Nesse momento todos se distraíram com a voz do apresentador no palco. Ele cumprimentou os convidados e pediu desculpas por manter todos esperando. O apresentador olhou ao redor do salão e alegremente convidou todos para começarem a dançar. Nin percebeu o momento constrangedor em que estava. As duas meninas olharam para ele com muita atenção. As garotas brigavam entre si para dançar com o jovem. Ning percebeu que não poderia fazer uma escolha e queria gritar por socorro. Nesse momento tenso, o personagem principal ouviu a voz de sua mente mandando ele se acalmar. A mente falava que ele se viu em uma situação que todos os playboys passam. Então agora ele precisa se acalmar. O jovem precisava fazer uma escolha com sabedoria. O protagonista fechou os olhos por um tempo e imaginou como se tudo à sua volta fosse apenas um jogo. Ele olhou para a realidade como se fosse a interface do jogo. O cara resolveu definir o nível de dificuldade normal. O processo de inicialização virtual começou. Ning teve tempo para pensar na decisão e uma janela apareceu na frente do cara para escolher com quem ele poderia dançar na festa. O protagonista acredita que se escolhesse Yetong, ele simplesmente estaria convencido do fim nível de sua amizade com Jun. E se escolheu dançar com a cantora, Yetong deixará seu emprego como empregada doméstica. Nesse momento o protagonista começa a imaginar como terminaria a história. A empregada demitida viria para a casa do prota em uma noite chuvosa. Então ele se perguntaria por que a garota voltou para ele. A ex-empregada responde que sentiu falta e o convida para ir com ela. O cara responderia que não pode ir porque Jun pode vê-los. A ex-empregada segura uma bolsa na sua frente e diz à personagem principal que tem peças de reposição. Nin não entende o que ela quer dizer. A garota então começa a ter um olhar louco. Ela tira uma motosserra da bolsa gritando que agora eles podem ficar juntos. O personagem principal ficou muito assustado com a cena que criou na sua própria cabeça. Então ele decide que não podia escolher a cantora Jun para dançar. Em seguida o jovem escolheu Yetong. A empregada dançou feliz enquanto a cantora Jun estava sozinho se sentindo muito triste. Jun olha para a personagem principal e para a empregada. O protagonista começa a imaginar e criar outra cena com a cantora com um taco de golfe nas mãos. Ele pede desculpas e diz que da próxima vez vai convidá-la para dançar. Jun pede para levá-la ao campo de golfe. O jovem responde que não e nesse momento ela acerta o cara na virilha com toda a força. O personagem principal voa muito longe no céu e desaparece no espaço infinito. Depois disso Nin faz as pazes com seu inimigo An e juntos eles criam um grupo de rap chamado Os Garotos Sem Bolas. Esse desfecho irritou ainda mais o personagem principal. Ele explodiu do choque desse resultado. Nesse momento o protagonista gritou muito alto que não queria esse cenário com as meninas. Ele olhou para as garotas ao seu lado e um pensamento começou a amadurecer em sua mente. As garotas brigavam entre si para incentivá-lo a dançar com elas e exigir que ele fizesse sua escolha. Ning percebeu que de qualquer forma não seria agradável para alguma delas, mas o jovem decidiu encontrar o final perfeito. Cada uma das meninas exigiu que ele a escolhesse para dançar. O cara disse que escolheria outra pessoa. Então ele viu seu segurança pessoal por perto e percebeu que a solução ideal havia surgido. Ele pegou o guarda e disse que iriam dançar juntos. Depois disso eles dançaram até o amanhecer.
O guarda-costas disse que ele era hétero e que o personagem principal deveria aumentar sua taxa para pedir esse tipo de coisa.